Oi, gente linda! No nosso programa de hoje nós vamos falar da reencarnação, esse tema enigmático que nos deixa tantas interrogações. Vai estar conosco hoje Jorge Close e vamos a uma pequena pausa e já voltamos para falar desse tema maravilhoso de hoje. Jorge? Oi, Cristina. Como vai você? Tudo bem, querida. Tudo e bem? você? Fazia tempo que você não vinha aos nossos programas. Estávamos com saudade de você. Jorge, sim. A reencarnação... Vamos primeiro dividir aqueles 3 grupos de pessoas que acreditam que... Primeiro os que não acreditam em reencarnação, né? Ok. Depois os que acreditam em reencarnação. Ok. Para os que acreditam, aqueles que acreditam, pensam que a gente volta a esse mundo para terminar de fazer aquilo que não deu tempo, enfim, os resgates e tudo. Mas tem pessoas que acreditam em vida após a morte, mas que não volta aqui na Terra, que vai para um outro plano, superior ou inferior, segundo o seu merecimento. E tem o terceiro grupo que acredita que não volta, né? Que não existe nada. Que não existe nada depois da morte. Isso. Para melhor entender a reencarnação, Jorge, por onde é que a gente deveria começar a entender? Bom, a primeira coisa, Cristina, é a gente dar uma olhada e ver como é que nós somos como seres humanos, né? Ou se quisermos o animal humanoide, de que se compõe. E aí é que vem então a natureza nossa. Deus, quando nos cria matéria e espírito. São 2 coisas completamente diferentes. O espírito é eterno, a matéria é perecedera. Então, quando nós vemos aqui na Terra, na realidade, somos um espírito que vai habitar um animal que se chama humanoide. E os 2 juntos vão formar o ser humano, com a consciência, a inteligência, as capacidades do ser humano que nos distinguem dos outros animais. Mas é o primeiro conceito, ou seja, espírito, matéria, coisas diferentes e que uma coisa interactua com a outra. Quando nós dizemos que nós morremos, o que acontece? O corpo falece, o corpo, a matéria desgastada ou não, enferma ou não, começa a entrar em decomposição. O espírito, nesse momento, se libera. Para alguns, para os politeístas, volta a uma situação de uma energia total, digamos que depois vai voltar a ser reutilizada de alguma maneira. Para as pessoas, em especial os de Ocidente, esse espírito vai ir para um julgamento que vai ser então decidido o destino, a finalidade desse espírito pelo resto da eternidade, ou os fogos do inferno, ou o céu. Para aqueles de nós que acreditamos na reencarnação e acreditamos nisso como testemunho à justiça e amor de Deus. Por quê? Todos nós nascemos em situações diferentes, famílias diferentes, situações econômicas, sociais diferentes, alguns no meio hostil, agressivo, alguns abusados, alguns protegidos, e isso vai ajudar a formar essa pessoa nessa encarnação. Não seria justo julgar a uma pessoa por uma única existência, e para isso então se condenado aos fogos eternos ou condenado ao paraíso eterno. Então, os que acreditamos na reencarnação, entendemos que é a oportunidade que Deus nos dá para voltar a reencarnar, ou seja, a ocupar outro corpo. O corpo que se foi, enterrou, decompôs, né, etc., foi embora. Mas esse espírito volta e ocupa outro corpo. Para quê? Para que nesta nova encarnação termine de aperfeiçoar ou continue seu progresso espiritual. Vai desencarnar de novo e vai reencarnar de novo tantas vezes quanto for necessário até ir se aperfeiçoando.
E pode acontecer dele não querer reencarnar por não querer enfrentar suas provas? Bom, o tema é assim, depende das crenças. Nós, dentro do Espiritismo, que foi a base formada por Allan Kardec em 1857, transcrito nas obras dele, nos explica que o progresso é inevitável. Todos nós, como espíritos, somos criados da mesma forma, simples e ignorantes. Tem uma frase no livro que diz que tudo se entrelaça e tende à unidade. E tende à unidade. Então, o que acontece? Nós, vamos dizer, ocupamos o primeiro corpo nosso, né? Encarnamos, começamos, é como se fosse uma escola. A analogia é muito boa. Vamos ver, nós então, a primeira encarnação nossa, vamos dizer que é o kinder, que é o pré-escolar. Onde nós vamos para aprender e rendir algumas matérias, mais simples no começo. Aí nós desencarnamos e voltamos, vamos supor, para o primário. Então vamos entrar no primeiro grau, o primeiro ano do primário. Nesse ano vamos aprender algumas matérias. Algumas são matérias mais simples, não é isso? E vamos rendir essas matérias. E assim vamos sucessivo, outra encarnação segundo, outra encarnação terceiro, e aí vamos subindo, até que chegamos aos temas mais complicados. Sim. E nesse momento pode ser que alguma matéria que eu dei não aprovei. Então eu vou ter que voltar para fazer mais matérias, mas além disso para repetir aquela que não me foi bem. É como mesmo quando eu vou num ano, faz as provas, não me foi bem na matéria, tenho que rendir ela o ano que vem, junto com outras matérias. É assim. Isso é predeterminado no começo por espíritos que nos ajudam, os espíritos da guarda, que vêm em nosso auxílio, porque quando somos espíritos jovens que estamos começando, não temos informação, né? É como uma criança, ela não vai dizer eu quero estudar tal com a matéria, né? Vem o pai com a professora, estudam e dizem, você convém isto. E ele vai seguir, então, as matérias que lhe são dadas. Ele não nasce com uma tendência, uma intuição, aquela tendência. Tem crianças, tem seres que já, desde a infância, já quer tocar um instrumento pequenininho, já toca piano maravilhosamente bem. Uhum. Bom, esses são os prodígios, digamos, que se falam. Pode ser que isso tenha sido, digamos assim, aprendizagens de outras encarnações. Fica plasmado no espírito? Fica plasmado tudo que... Ou seja, nós não regredimos como espírito. Todo o avanço que nós fazemos, intelectual e moral, nos acompanha para a eternidade, ou seja, de uma encarnação a outra. Intelectual e moral. Esse foi um tema que me deixou questionando com as minhas interrogações, né? Me parecia muito difícil de acreditar para mim. Uma companheira espírita disse, aprenda muitos idiomas, inglês, francês, alemão, japonês, português, espanhol, porque na próxima reencarnação você já vai nascer mais preparada. Uhum. Difícil para a gente falar, poxa vida, eu vou na escola, estudo tudo isso, depois eu morro. Quem garante que quando eu reencarnar, eu vou estar, pelo menos, com facilidade de entender tudo isso? Aqui a situação é a seguinte, Cris. Nós reencarnamos para o nosso aperfeiçoamento e crescimento espiritual. Isso significa que tanto o aspecto intelectual como o aspecto moral. Inclusive, nos dizem os espíritos que o desenvolvimento intelectual antecede o moral. Sim. Não é a sua consequência natural, mas sim o intelectual antecede o moral. Por quê? Porque à medida que eu vou desenvolvendo-me intelectualmente, eu vou tendo uma compreensão melhor e mais exata do que é o bem e o que é o mal. Sim. Se nós tomemos as nossas sociedades hoje, se você vê hoje o que nós consideramos algo que está bem e algo que está mal, e voltamos atrás 300 anos ou 500 anos, nós vamos ver que aquilo que eles naquela época consideravam adequado, correto, hoje nós consideramos uma barbaridade. Escravidão, por exemplo. Matar os teus inimigos. Não é? Maltratar, abusar as pessoas. Lavar a honra com sangue. Lavar a honra com sangue. Fazer justiça com as próprias mãos, a lei da selva. Com as próprias mãos.
aplicar castigo físico aos teus filhos para poder educá-los. Então, todas essas coisas que antaño a gente acreditava que era correto, hoje sabemos que não. Por quê? Porque nossos espíritos têm evoluído intelectualmente. Então, isso permite um crescimento moral. Me tira uma dúvida aqui, por favor. Quando você diz que o desenvolvimento intelectual é mais importante do que o moral? Não digo que é mais importante, não, mas digo que vem primeiro. Vem primeiro. Você está dizendo que, em consequência de um desenvolvimento moral, facilita uma pessoa ter o seu desenvolvimento... Não, perdão. Em consequência de um desenvolvimento intelectual, facilita o ser humano ao desenvolvimento moral. Lhe dá um conceito mais apurado, mais exato do bem e do mal. Isso, porque a minha pergunta vinha... Sim, tem muito sentido, lógico, óbvio, né? Se pensa, raciocina e tem controle de seus instintos, obviamente vai ser muito mais fácil trabalhar em cima de um crescimento moral. Uhum. A minha pergunta é, essas pessoas que muitas vezes vemos, humildes, que vivem lá no campo, na roça, na fazenda, que nunca tiveram oportunidade de ler um livro, nem sequer de aprender a escrever, se viram como podem, falam aquele idioma diariamente cheio de erros, porém, se nota que tem uma pureza de sentimentos, são honestos de natureza, são incapazes de fazer a maldade, trabalham sol a sol, dia a dia, trabalham sem cessar. E nada de progresso intelectual, porque a vida não deu a oportunidade. E como a gente qualifica isso? Já veio no espírito essa bondade trabalhada antes? Aqui, Cris, temos que pensar duas coisas. Primeiro, quando se fala de desenvolvimento intelectual, não significa títulos universitários ou escolares, nada que ver. Sim. O desenvolvimento intelectual meu é obter informação do aqui e agora e poder processar, e a capacidade de processá-la e viver do aqui e agora, tirar conclusões com respeito àquilo que eu estou analisando. Ok. E nesse sentido, você vai encontrar no campo, nos lugares mais remotos, gente que aparentemente é simples porque não tem escola formal, mas que tem uma inteligência inata muito grande. Sim. Uma capacidade, aqueles que têm capacidades comerciais notáveis ou capacidades analíticas, com uma simplicidade, utilizando as suas palavras, mas dizem coisas muito profundas, não é isso? A maioria dos ditados que a gente tem hoje provém do campo, provém de gente simples. Essa é uma verdade. A outra verdade também é a seguinte: nós temos que ver que é muito mais fácil você desenvolver uma conduta moral quando você não põe ela à prova das tentações e de sistemas tóxicos urbanos, por exemplo. Quando você migra de um ambiente onde todo mundo se conhece, onde a bondade, em princípio, domina e a maldade é alguma coisa rara, então é muito fácil você ser bom. Mas quando você migra desse ambiente e vem, por exemplo, para um ambiente urbano, onde a luta pelo necessário é muito maior, a competência pela sobrevivência é maior, então aí é quando se põe à prova realmente a moralidade das pessoas. Se essa moralidade resiste a essas investidas, resiste a essas tentações, resiste a fazer o mal para o seu bem, então essa pessoa efetivamente tem o processado o crescimento moral. Ela passou na prova. Agora a gente tem que ir a um comercial e já voltamos. Aqui estamos de volta, eu estou conversando com Jorge Closa, o nosso tema de hoje é a reencarnação, e você estava me dizendo, Jorge, que o título escolar, a escolaridade, a academia, vamos dizer, não sempre vem acompanhado do crescimento moral. Não. Tem muita lógica, porque incluso
se pode ver muitas vezes pessoas muito orgulhosas demais, em excesso de seu conhecimento acadêmico, porque por falar vários idiomas, ter muito estudo, haver estudado em várias universidades, se sentem superior ao outro. Bom, aqui eu queria te convidar a pensar um pouco diferente, porque é muito comum ver as pessoas que falam muito de si, que falam muito de quem conhece, de o que conhece, de como elas são iluminadas e etc. tal, que nós tendemos a pensar que elas se acham melhor que os demais. Quando, na realidade, o que acontece é que a autoestima dessa pessoa é tão baixo que ela se vê na obrigação de bater o seu próprio tambor, de ela mesma falar de suas qualidades, para provar aos demais que ela é valorosa, que ela é uma boa pessoa. Sim. Então, isso faz ao orgulho. Nós vamos ver que quanto mais dura o exterior de uma pessoa, quanto mais prepotente ela é, mais frágil e débil é a sua intimidade e o seu interior. Sim. E nesse sentido, é importante conhecer isso, para nós poder ajudar essas pessoas e compreendê-las, né? Porque realmente tendem elas a afastar as outras pessoas por motivos óbvios. Exatamente. Existe uma repulsão instintiva, até inconsciente, a gente se afasta dessas pessoas. Claro. Naturalmente. Assim é. Isso mesmo. Que maravilha poder ver uma pessoa nesse estado, vamos dizer, barulhento, de querer fazer se notar na vida, e poder compreender, e poder não rejeitar assim de instinto de imediato, né? Isso. Por isso é tão importante, Cris, que nós entendamos sobre nós mesmos e nos aprendamos a amar-nos e valorizar-nos. Muitas pessoas confundem egoísmo com amor próprio e autoestima. Ai, agora eu vou te fazer essa pergunta, que eu preciso fazer essa pergunta, porque inclusive é a curiosidade de todo mundo. Qual é a sensível diferença entre o orgulho, o amor próprio, a autoestima? O que é que separa uma coisa da outra, para que nós não nos enganemos? Tá, ok. Quando nós falamos de egoísmo, eu vou te fazer uma coisa muito simples. Lembre-se da última vez que alguém falou que você era egoísta. Por que eles te disseram que você era egoísta? Me disseram? Eu sempre fui muito egoísta, eu não sei dizer. Não sei se você é ou não. Mas por que eles te disseram você é egoísta? Porque você não quis fazer o que eles queriam que você fizesse. Ou porque eu fiz alguma coisa que beneficiava somente a mim. Bom, essa é outra coisa, certo? Mas na interpretação de quem beneficiava somente a você? O que não foi beneficiado. O que não foi beneficiado. Não foi. Então, aqui a gente tem que tomar essas coisas com certa delicadeza. Com pinças. Com pinça. Então, o que quero dizer com isso? A grande diferença é esta. Porque se eu estou tranquilo com respeito ao meu valor, eu não sinto a obrigação de entrar em competir com alguém. Competir. Com ninguém. Entende? Então, eu posso estar tranquilo comigo mesmo, eu não tenho que bater o meu próprio tambor, nem dizer... Se as pessoas vão ver a minha atuação, vão saber o que eu sou capaz ou não. Entende? Então, eu não tenho que provar as coisas, estar constantemente provando. E isso é uma dos malefícios nossos, dos nossos tempos. Né? Porque nós temos, vamos dizer assim, crescemos pensando que nós temos que ser perfeitos. A perfeição não existe. A perfeição não existe. Desse mundo. Todo mundo erra, não é verdade? E isso nos dizemos, todo mundo te diz, sim, você já errou, sim. Então eu pergunto, por que você se sente mal quando você erra? Se é normal, se é humano errar. Tampouco acomodar-se no erro, aprender do erro e errar com coisas novas, não errar com as mesmas coisas de sempre. Não errar com as mesmas coisas, isso faz a nossa inteligência. E faz a inteligência, okay? Muito bem. Sim. Que maravilha isso. Aceitar que errou, aprender do erro e avançar, né? Não ficar se castigando lá, eu errei. Deve ser um eco do orgulho, condenando ao erro. Você errou, você deveria ter sido perfeito e você não foi.
É que o orgulho é o seguinte, querida, o orgulho se dá quando eu digo, eu tenho orgulho que fiz tal coisa, o que eu estou dizendo? Eu sou melhor que os outros porque eu consigo fazer isso. Porque eu consigo. Ou eu sou melhor que os outros porque eu nasci numa família socialmente mais isso. Ou eu sou melhor que os outros porque minha sangue é azul. Todas essas mentiras e absurdos que existem no mundo de hoje. Ou eu sou melhor porque eu tenho um Mercedes em vez de uma bicicleta. Entende? Então, todas essas mentiras que nós assumimos das sociedades de consumo nos fazem dano a nós mesmos. Porque as pessoas dizem e pensam, eu só vou poder ser feliz quando eu conseguir tal ou qual coisa. Claro. E isso é mentira. A dependência do material. A dependência do material. Porque quando consegue, isso continua e precisa de mais coisas. E mais, e mais, e mais, e nunca é suficiente. Então, chegando a uma conclusão, o amor próprio, a autoestima, ela é mais silenciosa, ela é mais humilde? Ela vem acompanhada da humildade? Ela proporciona a humildade, porquanto você não tem que provar nada para ninguém. Essa necessidade de não querer provar nada é uma tranquilidade interna. É a tranquilidade interior, essa né? calma. Ok? Se alguém me diz a mim, você é feio, e eu não me acho feio, eu não vou me ofender. Ou se alguém me diz, você é um ignorante, eu digo, tem razão. É verdade, porque eu ignoro muito mais do que eu sei. Né? E tanto é que entre todos nós é assim. Essa é a grande verdade. Por isso estamos aqui, para aprender. Para aprender. Então, se eu acho, por outro lado, que eu tenho a obrigação de saber de tudo, então, quando alguém me diz isso, eu não somente me ofendo, como me defendo. Exatamente. E começo a agredir e mostrar quanto eu sei. Que é exatamente. Quando é desnecessário. Que maravilhoso poder ver isso e pensar assim, voltando, né? Tudo isso vai dentro da compreensão de entender o que é a reencarnação. Aí eu vou fazer, né, a pergunta que faz do tema reencarnação ser algo enigmático, misterioso. Porque não nos acordamos, ou pelo menos de maneira consciente, das nossas existências passadas, das nossas vidas passadas. Porque se nós nos acordássemos, a reencarnação não seria um mistério, não seria um tema enigmático e seria um tema corriqueiro do dia a dia. Mas deixaria servir o propósito básico, que é a aprendizagem. Porque temos que lembrar disso. Por que um espírito habita um corpo? O espírito não tem emoções, não tem necessidades básicas, não tem instintos. O animal sim tem, né? Então, as emoções, o medo, a tristeza, a raiva, o libido, ou prazer, né? Então isso é do animal. Os instintos de sobrevivência, etc., tal, isso é do animal. As necessidades de alimentar-se, etc., da expressão sexual e tudo isso, isso é do animal. Você sabe que eu pensei que as emoções vinham do espírito? Não. Do espírito estão as sensações e os sentimentos. O espírito traz consigo o amor, o afeto, coisa que você vê que no reino animal não existe como emoção. Esse é reservado ao espírito que traz isso. Tanto é que quando as pessoas, eu convido a todo mundo a pensar e ver, qual foi o último momento, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Ou um dos momentos felizes? Vamos lembrar dele agora. Eu não preciso fazer muito esforço, porque toda mulher que é mãe, o momento mais feliz de sua vida é quando seu filho nasceu. Por quê? Por que foi feliz? Eu desejei meu filho, eu fui uma grávida feliz, Sim, mas por que muito que você... amor, né? Acho que é muito amor materno. Amor. É isso que é. Então, se você vê, você vai entender que o espiritual, o afetivo é que traz a felicidade. O prazer é dado pela atenção das nossas necessidades animais. E o bem-estar é atendido pela atenção das necessidades sociais. Entende? Então, essa é a aprendizagem, digamos, com respeito às encarnações. Então, o que acontece? Se eu voltasse a reencarnar, lembrando de todas as outras encarnações e tudo o que me aconteceu desde o primeiro, Sim. seria muito difícil conviver comigo mesmo.
Claro. Porque entraria em conflitos. Quem sou? Sou aquele, sou este, sou hoje, Como quem é que sou? eu pude ser capaz de fazer isso? Ou como fui capaz de fazer isso, ou por que não sou capaz de fazer aquilo outro, entende? Como é que fizeram isso comigo? Como é que fizeram isso comigo? Então, esses ressentimentos velhos, ódios, etc., tal, poderiam estar... E eu não conseguiria viver a minha vida hoje. Não fluiria Não fluiria. Então, naturalmente. Deus nos permite a cortina do esquecimento. Do esquecimento. Agora a gente tem que ir a um pequeno comercial. Vamos. E já voltamos. Não saiam daí. Ok. Estamos de volta. Nosso tema de hoje é a reencarnação com Jorge Closet. Nos resta um pouquinho de tempo, 2 minutos e meio. Jorge, resume pra gente. Então, como você estava dizendo, deixa eu perguntar de novo, porque eu queria saber a diferença de emoção para sentimento. Emoção e sentimento.